Olá! Se você chegou a esse espaço virtual, seja bem-vindo. Eu sou a Audrey Bessa, uma artista andreense do bairro de Utinga, da Vila Metalúrgica. Esse espaço virtual corresponde à ação Cultura em Casa, onde nós, artistas andreenses, estamos compartilhando um pouco dos nossos trabalhos e pesquisas em diferentes linguagens. Eu trago para esse espaço a minha pesquisa e o meu trabalho junto à linguagem do maracatu nação, ou maracatu de baque virado, que é um brinquedo da nossa cultura popular, patrimônio cultural do Brasil, oriundo do estado de Pernambuco. O nosso primeiro encontro, ele foi mais teórico. Então, quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo. Nesse segundo encontro, nós vamos nos aproximar dessa linguagem, experimentando as sonoridades propostas por esse brinquedo com elementos que a gente encontra dentro da nossa casa. Então, ele será um momento mais prático. E nós vamos começar já! Mineiro ou ganzá. Esse é um instrumento bastante utilizado em várias manifestações da cultura popular, entre elas nos maracatus, nas cirandas, nos cocos e até mesmo no samba. Eu não tenho aqui o instrumento para mostrar para vocês, não tenho ele em casa, mas eu vou deixar aqui a imagem deles para que vocês o conheçam ou até mesmo o reconheçam. Ele é um instrumento de forma cilíndrica, normalmente feito de chapa de ferro ou de alumínio, mas a gente encontra a reprodução deles com outras materialidades, e principalmente os instrumentos mais artesanais, eles são preenchidos com semente de periquiti. Esse instrumento, ele pode ser considerado dentro da família dos chocalhos. E quando a gente fala de chocalho, pode ser que a sua memória afetiva remeta a chocalhos artesanais que normalmente a gente fez em algum momento da vida, ou pelo menos a gente entrou em contato com chocalhos feitos de materiais reciclados, como embalagens de alumínio de achocolatado, ou embalagens de iogurte, ou as embalagens de Yakult, ou até mesmo de garrafa PET. Aqui eu trago para a gente fazer o experimento desse instrumento a partir de uma garrafa PET num tamanho grande de 2 litros, com algum tipo de semente inclusa, que pode ser qualquer tipo de semente que você tem em casa. Por que eu peço uma garrafa de 2 litros? O tamanho dela, ela é o tamanho mais próximo de um mineiro real. Uma garrafa menor, ela vai ter a mesma funcionalidade, mas ela pode limitar o uso do seu corpo para fazer o experimento desse instrumento. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma garrafa PET de 2 litros, no qual eu coloquei um pouco de milho. E eu também trago uma outra garrafa PET com outro tipo de material, que é o arroz. Ah, qual que é a diferença de um ou outro? Um é melhor que o outro? Não. A diferença é da sonoridade. Quando a gente tem o arroz, ele fica com uma sonoridade mais suave. E com o milho, ele fica com uma sonoridade um pouco mais alta. E se você usar qualquer outro tipo de semente, não tem problema. O que diferencia uma semente da outra? Às vezes, pelo toque ser mais suave, como é o caso do arroz, a gente acha que para fazer o barulho, para emitir o som, a gente tem que colocar a força. E na verdade não, é uma questão de jeito que você vai entendendo como que você tira o som, mesmo de uma forma mais suave. Então, vamos lá começar nossos experimentos. A gente pega essa garrafa e a gente pode fazer, né, para um primeiro contato, usar ela só com uma mão, colocando ela para frente e para trás. Tá vendo que aqui eu faço mais uso do pulso. Pode fazer com a outra mão também. O ganzá, ele é tocado com as duas mãos, né? E uma coisa importante é, já que a gente vai fazer o uso das duas mãos, a gente também vai fazer o uso dos braços. É importante deixar que essa parte do corpo, ela respire. Num primeiro contato, a gente tem mania de querer controlar o instrumento, então a gente acaba agarrando ele,
né? E tenta controlar de uma forma racional o movimento, né? Tipo, eu vou pra frente e vou pra trás, eu vou pra frente e vou pra trás. E a gente costuma colar o braço na caixa torácica e ficar com o ombro um pouco tenso. Então, relaxa mesmo, abre o braço. Pode pegar a garrafa, não precisa enforcar a garrafa. Deixa ela repousada na mão e a gente vai fazer exatamente esse exercício. Leva para frente e traz de volta. Frente, volta. Frente, volta. Frente, volta. Tá vendo que nesse primeiro momento a gente está usando um pouco mais do pulso. Quando você já estiver um pouquinho acostumado em relação a esse movimento, você pode tentar ampliar usando o braço, não necessariamente o pulso. Como que a gente vai começar os experimentos em relação ao toque do mineiro? A gente vai usar 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai deixando esse movimento mais contínuo. Tá vendo que a gente não sai do ritmo, a gente só dá uma continuidade ao movimento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma boa meta, um bom objetivo é a gente fazer essas sementes dançarem. A forma como elas se movimentam e entram em contato com a materialidade, né, da garrafa é que vai emitir o som, que é mais ou menos como funciona com as sementes de piriquiti junto ao alumínio ou junto à chapa de ferro. Outra coisa importante é, aproveita que você está num espaço que é seu, no seu espaço de casa, e não tenha vergonha, você pode ampliar os movimentos e experimentando de que forma que o seu corpo se relaciona com esse instrumento. Deixa um pouco o racional de lado e tenta ir para uma coisa mais da sensibilidade, de como que você sente o instrumento. Por que eu falo isso? Se a gente tenta ser dominado pela razão, a gente vai querer comandar o instrumento. Para comandar o instrumento, a gente vai começando a bloquear ele de várias formas. Então, eu vou segurar ele com mais força, vou achar que a emissão do som tem a ver com força, e eu vou ficando tenso, né? Vou ficando com o ombro aqui, ó, mais para cima, com os braços apertados, e isso vai te causar algum desconforto em algum momento. Outra forma que a gente vai experimentando o instrumento é como que a gente movimenta ele. Porque pensa, você vai para uma oficina de maracatu ou de alguma outra manifestação cultural, e aí você vai ficar lá 2 horas tocando. Se você ficar só aqui, em algum momento seu corpo vai reclamar. E aí o que é para ser gostoso, o que é para ser uma brincadeira, ele vai acabar se tornando um incômodo. Então, experimenta outras maneiras de movimentar essa semente. Pode ser aqui do lado, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Conforme você vai experimentando, você vai entender que o corpo ele vai respondendo de outras maneiras. A sua perna ela vai balançar dentro do ritmo e dentro do movimento, o seu quadril também. E é isso que a gente quer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou trazer um pouquinho também do som que é produzido com outra semente, né? Uma semente mais dura, uma semente maior. E aí você vai entender a diferença da sonoridade, mas a questão rítmica ela é a mesma. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu falei no começo, né, desse exercício que uma garrafa menor, ela limita o instrumento. Mas enquanto entendimento sonoro e rítmico, ela é super funcional. Trouxe aqui uma garrafa de 600 ml, que ela é menor, né? Ela é como que eu posso dizer? Ela é mais indicada para fazer uns experimentos de movimentos menores. Mas ela também, se você deixa ela repousar na sua mão e tem que entender da forma como ela funciona, você consegue trabalhar também com essa materialidade menor. 1, 2, 3, 4 e 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 1, 2, 3, 4. É isso. Bora pro próximo. Esse daqui é o gongue. Ele é um instrumento de ferro, né? Ele tem variados tamanhos, e aí o tamanho influencia no peso do instrumento. E ele é basicamente isso. Eu vou chamar de sino, para ficar mais fácil, né, na nossa compreensão. Mas é esse sino de ferro. Ó, dentro dele é assim. Que tem essa haste, que é por onde a gente controla o instrumento. Na ponta da haste, muitas vezes tem essa curvatura, que ela serve de apoio para a coxa. Então, essa curvatura, ela fica na virilha, e a gente consegue segurar o instrumento dessa forma. Ele é mais tranquilo de segurar dessa forma. Se o gongue ele é muito grande, muito pesado, pode ser que se use o recurso de um talabarte, que logo menos eu vou apresentar para vocês, que é como se fosse um cinto que segura, né, e ajuda a distribuir o peso do instrumento. O gongue ele pode ser tocado com uma baqueta de madeira ou com baquetas de outras fibras, né, que não vai machucar tanto o instrumento ou até mesmo a madeira e que vai produzir o mesmo som. Eu tenho aqui uma baqueta de madeira, que é normalmente como eu costumo tocar o gongue. O gongue, ele é um instrumento de extrema importância porque é ele que segura o ritmo do maracatu. Ele e o caixa, ou até mesmo o tarol, são eles os principais instrumentos que vão dar o comando rítmico do que se está tocando. Então, eles vão dar esse tempo que pode ser mais lento, pode ser médio ou pode ser rápido. Ele não é um instrumento difícil de se tocar, né? Mas ele tem essa importância. A partir do momento que você sai do ritmo, muito facilmente você acaba influenciando os outros toques. Para começar a entender o gongue, a gente pode começar com o exercício do tempo, igual foi o mineiro fazendo uma contagem de 4 tempos, que é assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso é uma marcação de tempo e pode ser que dentro de uma tocada você fique fazendo única e exclusivamente a marcação, que é o instrumento já vai estar cumprindo a sua função. E você pode fazer variações rítmicas dentro do tempo proposto e é isso que vai dar esse molho, essa diferença em relação ao toque. Eu vou deixar o gongue aqui de lado e vou pegar o que normalmente eu costumo improvisar para fazer esses experimentos, principalmente com essa sonoridade de ferro, que é uma frigideira. Vocês podem perceber que ela já foi usada, conforme eu fui tocando ela já foi dando uma amassada. Ela vai ser infinitamente mais silenciosa em relação ao gongue, então não vai atrapalhar, né, vizinhos e moradores de casa, nem os animais domésticos.
E ela vai permitir, no caso essa frigideira, mas você pode usar qualquer outro elemento de ferro, como uma bacia, latinha de cerveja, latinha de refrigerante, enfim. O que você achar que produza uma sonoridade próxima, você pode testar. Se você não tem baqueta, você pode pegar algum outro elemento da casa, como talheres, cabo de escova de cabelo, uma própria escova de dente, ou pode tocar com o dedo, que você vai conseguir tirar o som da mesma forma. Então, vamos propor com esse instrumento alternativo, vamos chamar assim, essa marcação do tempo, de 4 tempos, que é 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O legal de você ter um instrumento, eu tô chamando de instrumento, né? Mas você tem um material assim de casa e que é dessa mesma materialidade, é que você pode tentar identificar quais são os diferentes sons, isso é o mais legal, que esse material produz. Então, se eu toco aqui, ele vai produzir um som. E é legal entender a diferença desses sons, porque no gongue é a mesma coisa. Ele tem esse formato, né, cônico, e aí conforme você toca, ele vai reproduzir sons diferentes. Todo toque que a gente realiza, a gente costuma cantar. Por quê? Essa é uma técnica que ajuda a memorizar tanto o ritmo quanto o próprio toque. A gente tem isso no gongue, tem isso no ganzá, e a gente vai ver isso nos toques de caixa e também de bongo. Eu vou ensinar para vocês 3 toques que são realizados no gongue e a gente vai cantar eles antes de executar para ver se a nossa cabeça consegue assimilar o canto e o toque. Um dos toques mais conhecidos, ele é o seguinte: que é que tu tens é, que é que tu tens é, que é que tu tens é, que é que tu tens é. Que é que tu tens é, que é que tu tens é, que é que tu tens é, que é que tu tens é. Então a gente vê que o que é que tu tens é, ele é como uma marcação, mas ela não é uma marcação tão pausada exatamente do ritmo, né? Do 1, 2, 3, 4. Ela possui uma variação diferente dentro do mesmo tempo, e aí que provoca esse som que o que é que tu tens é traz. Que é que tu tens é, que é que tu tens é. Outro toque bastante comum que a gente consegue identificar dentro das toadas de maracatu, seja em grupos ou nações, é esse aqui, ó. Tum-cá, 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 cá, tum-cá, 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 cá, tum-cá, 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 cá, tum-cá. Vamos tentar fazer dentro dos 4 tempos para ver como é que funciona isso. 1, 2, 3, 4. Tum-cá, tum-cá, cá, tum-cá. Tum-cá, tum-cá, cá, tum-cá. E outro toque bastante executado pelo gongue, ele faz uma referência a um toque que é muito executado por um instrumento irmão, que eu chamo assim, porque também é de ferro, né? Apesar de terem
produções de agogôs em outras materialidades, que é o toque que é usado bastante também no afoxé, que é esse aqui. Tum, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tá, tá. O legal é que conforme a gente começa a aprender o canto do toque, a gente pode experimentar ele em diversas velocidades, né? E essa é exatamente o exercício e a brincadeira. Bora pro próximo. Caixa ou tarol. Esses instrumentos, eles se diferenciam em relação ao seu tamanho. E eu não digo nem o tamanho enquanto largura, mas sim como espessura. E essa diferença, ela traz alguns timbres diferentes em relação ao que está sendo executado e a principal diferença entre um e o outro, porque a funcionalidade do instrumento dentro da percussão do maracatu de baque virado é a mesma. Junto do gongue, é ele quem vai ditar o ritmo da percussão, seja um ritmo mais lento, médio ou rápido. Eu trago aqui um tarol para que vocês conheçam. Então, a gente pode ver que ele é composto de uma pele sintética, a afinação dele é mecânica, e ele também tem aqui uma esteira de fios diferenciados. As esteiras, elas são diferenciadas em relação ao seu tamanho, que é o que garante exatamente essa sonoridade. Nem todo mundo tem baqueta em casa, esse é um instrumento que é tocado com baqueta, então eu vou propor esse exercício de uma percussão corporal. Antes da gente realizar o toque do caixa, eu vou fazer o canto desse toque. E esse é um exercício que eu tenho realizado muito durante a quarentena, porque eu estou me aproximando também desse instrumento. Como o caixa, ele tem um toque contínuo, ele não tem intervalo, ele não tem uma pausa, o bacana desse exercício é que a gente faça de forma contínua, até para ver a resistência do nosso corpo, né, em manter o ritmo, e a gente pode treinar ele de várias formas, no lento, no médio e no rápido. Uma das formas que a gente canta esse toque é fazendo essa referência aqui. Eu sou destra, então a minha mão forte é a mão direita. E essa mão direita eu vou chamar de kou. A outra mão, a esquerda, eu vou chamar de ti. E o toque que a gente vai fazer é o seguinte: kou, kou, ti, kou, kou, ti, kou, ti, kou, kou, ti, kou, kou, ti, kou, ti. Bora lá. 1, 2, 3, 4. Kou, kou, ti, kou, kou, ti, kou, ti, 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 kou, kou, ti, kou, kou, ti, kou, ti. E a gente pode variar a velocidade. Cocote, cocote, cote, cocote, cocote, cote, cocote, cocote, cote, cocote, cocote, cote. Esse é o exercício. Agora, bora para o último instrumento. Por último, mas não menos importante, a gente tem o bombo, que é esse aqui. Esse bombo tem 20 polegadas e ele é composto por couro, por madeira, ao contrário, por madeira
E também tem as cordas que realizam a afinação, sendo essas cordas de nylon ou de sisal. A forma como a gente carrega o tambor junto ao corpo, ela pode ser com esse mesmo material, né, que compõe a sua afinação. A gente coloca nessa argola e carrega junto ao corpo, ou ela pode ser da produção de outros materiais, como cinto de segurança, fio de malha, enfim, a forma como se utiliza o tambor e a forma como se carrega ele, o material que compõe o talabarte, ele tem muito a ver com a identidade do grupo e também da nação. Existe uma série de toques que a gente pode realizar junto ao bombo, mas para não confundir a cabeça, uma vez que essa é uma aula introdutória, eu vou passar o toque principal, que é considerado o toque de marcação, também conhecido como landa. A gente vai seguir a mesma lógica do caixa. Então, eu tenho o kou, que é a minha mão mais forte, e tenho o ti. E o toque é o seguinte: kou, tchkou, tchkou, kou. Tchkou, tchkou, kou. Tchkou, tchkou, kou. Vamos experimentar? 1, 2, 3, 4, kou. Tchkou, tchkou, 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 kou. A velocidade desse toque, ela vai estar de acordo com o ritmo ditado pela caixa, pelo tarol e pelo gongue. Se você quiser saber um pouco mais de outros toques relacionados ao tambor, ao bombo, eu vou deixar aqui um canal aberto de comunicação onde a gente pode trocar essas informações. É um e-mail, esse e-mail é o encontrosdemaracatu@gmail.com e você pode mandar mensagem que eu estarei online e a gente pode trocar essas informações. Uma outra forma, você fazendo o treino da marcação, você com certeza estará apto a tocar várias toadas de maracatu. E querendo conhecer um pouco mais e praticar um pouco mais, eu deixo o convite aberto para pós-pandemia, você visitar o grupo do qual eu faço parte, que é o grupo de Maracatu e Lealáfia, que fica próximo ao metrô Jabaquara. É isso, espero que você tenha gostado e espero lhe encontrar em algum outro momento. Não mais, deixo aqui o recado, se puder, fique em casa.